Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu vou resolver exercícios de porcentagem com você e para você. Saber na teoria é uma coisa, mas saber na prática é só quando a gente chega na resposta certa do exercício. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda Verarda, sua mais nova professora de matemática. Nessa aula a gente vai resolver, ou melhor, nesse vídeo a gente vai resolver 6 exercícios e no final eu vou deixar outros exercícios para você tentar fazer sozinho e aí você vai poder deixar lá nos comentários a resposta que você chegou. Belezinha? Vamos começar? Enunciado na tela. Por regulamentação federal, uma pessoa pode comprometer até 30% de seu salário bruto mensal com empréstimos consignados em folha. Empréstimos cujo pagamento das prestações é descontado no salário. Uma pessoa com salário bruto mensal de R$ 2.800 já tem comprometido 25% desse valor em prestação mensal e deseja utilizar todos os 5% restantes em um novo empréstimo. O valor dessa nova prestação em reais é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Quais foram as informações importantes que o enunciado deu para você tentar resolver esse exercício? Ele falou da porcentagem que é permitida para fazer o empréstimo consignado, então é de 30%. Ele disse que essa pessoa já tem comprometido 25% do que é permitido e que quer fazer um novo empréstimo utilizando esses 5% restantes. Ok, qual é o salário da pessoa? É R$ 2.800. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer qual conta? 5% de R$ 2.800. Ok, e você vai perceber ao longo desse vídeo que eu praticamente não vou resolver exercício utilizando regra de 3. Tem algum problema com a regra de 3? Não, ela é ótima, adoro, os alunos principalmente. Mas o que acontece? Qual é o perigo da regra de 3? A gente vê que ela acaba resolvendo a maioria dos exercícios de porcentagem e deixa o pensamento preguiçoso, acaba não tentando pensar o exercício de uma maneira diferente. Então, esse é o perigo da regra de 3, a gente estacionar o nosso pensamento. Mas, como você é fera, como você está aqui para aprender a pensar diferente, pensar mais matemática, criar uma mentalidade matemática que possa brincar com os números, então eu não vou, assim, fazer o máximo possível para não resolver utilizando regra de 3. Em porcentagem é um conteúdo que nos ajuda demais, assim, nesse sentido de pensar diferente. Ela permite vários caminhos diferentes para chegar na solução. Então vamos lá. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Então a fração correspondente a esse número 5% é 5 sobre 100. Beleza? Então a gente vai fazer 5% de 2.800. E como que a gente resolve? A gente resolve pegando a caneta primeiro. E como que a gente resolve? A gente vai simplificar os zeros do denominador com os zeros aqui do 2.800 e vai fazer 5 vezes 28. 5 vezes 28 é 140 e aí já daria a alternativa correta. Mas o que você pode treinar é pensar, desse jeito que eu pensei já deu certo, mas eu ainda consigo pensar em um outro jeito diferente para esse mesmo exercício? E é aqui que você vai perceber o grau da sua inteligência, né? Porque tem gente que acha que é inteligente porque consegue responder o exercício certo. Ok, pode ter alguma inteligência nisso, mas mais inteligente do que isso é você conseguir resolver um mesmo exercício de várias maneiras diferentes. Então, vamos pensar um outro jeito de resolver esse mesmo exercício? 5% é a mesma coisa que dividir por 20. Por que dividir por 20? Porque o 5 cabe
cabe 20 vezes no 100%. Calcular 10% é a mesma coisa que dividir por 10. Por quê? Porque o 10 cabe 10 vezes dentro do 100. A mesma ideia aqui, 5 cabe 20 vezes dentro do 100, então 5% é a mesma coisa que você divide por 20. Então, olha só, pego 2.800 e divide por 20. Eu simplifico um zero do 2.800 com um zero do 20, vai ficar 280 dividido por 2, que é 140. Outra maneira, 5% é a mesma coisa que a metade de 10%, correto? É pegar o 10% e dividir por 2. Então, eu faço 2.800 dividido por 10, que aí eu vou ter o 10%, pego essa quantidade e divido por 2. 2.800 dividido por 10 é 280. 280 dividido por 2, 140. Então, independente do jeito que a gente resolva, a resposta final é a alternativa B. Belezinha? Gostou da resolução desse exercício? Vamos para o próximo exercício, exercício número 2. Um cliente foi a uma concessionária e comprou um carro no valor de R$35 mil. Após 12 meses, o proprietário resolveu vender o veículo que havia adquirido. Sabendo-se que esse veículo sofreu uma desvalorização de 18% durante o ano, calcule o preço de revenda desse automóvel. Volta a tela aqui comigo, vamos pensar na resolução do exercício. O enunciado disse o valor do carro, R$35 mil, falou que ele sofreu uma desvalorização, então diminuiu qual porcentagem? 18%. Ele quer saber o preço da revenda do carro. Show de bola! Então a gente quer encontrar esse preço. Esse exercício eu vou resolver de 5 maneiras diferentes. Olha só, daria para resolver por regra de 3? Sim. E de um jeito só na regra de 3? Não, 2 jeitos diferentes. Olha só, eu poderia montar a regra de 3. R$35 mil está para 100%, preço total, assim como 18% está para X. E aí é multiplicar em cruz, resolver, encontrar o valor do X, e esse X seria o valor da desvalorização. E não é isso que ele quer o valor final de revenda. Então, para você encontrar o valor final da revenda, após fazer essa regrinha de 3, encontrar o valor do X, ia ter que subtrair esse valor do R$35 mil. Aí era a resposta final. Qual uma outra maneira de você também fazer a regra de 3, só que sem ter que fazer essa subtração, chegar direto na resposta final? A mesma coisa, 35 mil está para 100%, assim como o Y, o valor da revenda final, está para 82%. E de onde eu tirei esse 82%? Quando a gente subtrai 18 do 100%, era 100% o valor inicial. Eu descontei 18%, desvalorizou 18%. Então, sobra quanto para a próxima pessoa pagar? Sobra 82%. Multiplica em cruz, Y vezes 100 igual a 35 mil vezes 82, já vai dar a resposta final. Uma outra maneira de você resolver seria 82% é a porcentagem correspondente ao valor da revenda. Então, pensar isso em forma fracionária. 82 sobre 100, 82%, vezes 35 mil. Aí a gente simplifica aqui o zero do denominador com os zeros do 35 mil, vai ficar 82 vezes 350. Você faz a multiplicação, vai chegar na resposta final. Eu já entendi que é 82%, porque eu vi que era do 100, subtrai 18, dá 82. E eu sei que o número decimal correspondente a essa porcentagem, 82%, é o 82 centésimos, 82 sobre 0,82. E multiplico esse valor por 35 mil. O resultado dessa multiplicação, o produto, é a resposta final. Mas eu vou calcular pelo último jeito, assim, pela última maneira que eu pensei. Existem só essas 5? Não, a gente poderia ficar pensando aqui em 10 jeitos diferentes de resolver o exercício. Como que a gente pode decompor essa porcentagem em 82%? 82% é a mesma coisa que 50% mais 30% mais 2%, correto? Então, eu vou pensar que 82% é igual a 50% mais
3 vezes 10% para dar os 30%, mais 2 vezes 1%, porque para mim é fácil calcular essas 3 porcentagens, o 50, o 10 e o 1%, e tudo isso eu consigo fazer de cabeça, e muito provavelmente você também consiga. Então é legal pensar desse jeito, porque às vezes você evita algum desgaste que você teria nas outras maneiras, tá bom? Então olha só, o que é 50%? 50% é metade. O que é metade de 35 mil? Metade de 35 é 17,5. De 35 mil vai ser 17.500. 17.500. O que é 10%? 10% é a mesma coisa que dividir por 10. Quando eu divido por 10, eu só corto um zero. Então, 10% de 35 mil é 3.500. Então, eu faço 3 vezes 3.500. 1% é a mesma coisa que dividir por 100. Por quê? Porque 1 cabe 100 vezes dentro do 100. Então, 2 vezes 1%. 1% é dividir por 100, eu corto 2 zeros, que vai dar 350, é só fazer 2 vezes 350. E aí eu faço essas duas multiplicações, 3 vezes 3.500. É 3.000, 6.000, 9.000, mais 500, mais 500, mais 500, que vai dar 10.500. 2 vezes 350 é 700. E aí eu somo, olha só, 17.000 mais 10.000, 27.000. 500 mais 500, 1.000. Se dava 27, agora 28.000. Mais 700, 28.700, o que para nós é a alternativa A. E aí, o que você achou da resolução desse exercício de 5 maneiras diferentes? Qual dessas 5 você teria feito? Vamos para o próximo exercício. Enunciado na tela. Visando economizar energia elétrica, uma pessoa substituiu lâmpadas fluorescentes de 25 watts por lâmpadas LED de 16 watts. Em termos percentuais, a economia de energia elétrica em cada troca de lâmpada será de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Lê o enunciado, grifou as informações importantes. Nesse caso, eram lâmpadas de 25 watts, trocou pela lâmpada de 16 watts e eu quero saber em economia em porcentagem. Primeiro, o que você vai ter que fazer? Vai ter que subtrair para ver a diferença em watts. 25 menos 16, quanto que dá? Dá 9 watts. Então, é 9 watts em quanto que tinha antes? 25. Então, 9 em 25. 9,25 avos. E aí, a gente precisa transformar essa fração em porcentagem. E, de novo, mais uma vez, tem várias maneiras de você transformar em porcentagem. Eu vou mostrar uma que talvez não é o jeito mais tradicional ou o jeito que você já viu antes, é um jeito novo, talvez, para você. Qual que seria o jeito típico? Seria fazer a divisão. 9 dividido por 25. Ah, 9 dá para... Eu vou trocar a caneta, tá? 9 dá para dividir por 25? Não, não dá. E vai fazendo a divisão com o número decimal aqui. Mas, o que você tem que ficar ligado? Porcentagem é uma fração com denominador 100. Então, será que do 25 a gente consegue chegar no denominador 100? Sim, a gente consegue. Basta eu pegar o 25 e multiplicar por 4, o resultado vai dar 100. Então, a gente pode chegar em uma fração com um denominador 100, uma fração centesimal. Show de bola! Só que para não alterar o resultado dessa fração, o que a gente faz no denominador tem que fazer igual no numerador. Então, se a gente multiplicou o denominador por 4, o numerador a gente também tem que fazer vezes 4. E 9 vezes 4 dá quanto? Dá 36. E 36 sobre 100 é a mesma coisa que 36%, o que para nós é a alternativa C. E aí, gostou? É bem mais fácil do que fazer a divisão com número decimal, né?
Vamos para o próximo exercício, exercício número 4, enunciado na tela. Uma pessoa comprou fora do Brasil um produto por $80. Sobre esse valor, foi cobrada uma taxa de 45% de frete para envio da mercadoria. Chegando ao Brasil, esse produto foi tarifado com 15% de imposto sobre importação que incidiu sobre o valor do produto e do frete. Desta forma, o aumento percentual do produto em relação ao preço de compra foi de aproximadamente... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele deu o preço do produto, R$80, deu o preço do frete, que é da porcentagem do frete, que é a primeira coisa que vai acontecer com o valor do produto, que é um aumento no valor, certo? Então, 45% de $80. E depois, quando junta esse valor, vai ter um aumento de 15%. E aí ele quer saber o valor final. Ele é quantos por cento maior comparado ao valor inicial? Sim, você pode ir calculando passo a passo. Custava R$80, aumenta 45%, passa a custar um outro valor. Aí desse outro valor, você calcula 15% a mais, vai dar o último valor. Aí você pega, esse último valor é quantos por cento comparado ao $80? Beleza? Mas você não precisa fazer desse jeito. Dá para fazer de outro jeito? Dá. Olha só. Vamos pensar que tinha um valor aqui, o valor total inicial. E isso era os $80. Aí vai aumentar quase metade desse valor, quase R$40, um pouquinho menos. Isso daqui significa 45% do que já existia, do que já era 100%. Ou seja, esse novo valor, ele é quantos por cento comparado ao anterior? Ele é 145%. Só que aí, sobre esse valor, vai aumentar 15%. Então, será que a gente consegue calcular 15% de 145%? Sim, a gente consegue calcular, porque aí sim a gente pode somar as porcentagens. Porque qual que é o erro típico dos alunos nesse tipo de exercício? Soma 45 mais 15 e a resposta dá 60. E tem essa alternativa 60%, a alternativa C. Mas não é somar porcentagem. Por quê? Porque esse 15% ele não está sendo aplicado no mesmo valor inicial. Não é sobre os $80. Se fosse, a gente poderia somar as porcentagens, mas não é. Então, cuidado, porque tem aluno que erra porque soma essas duas porcentagens e não é. Esses 15% é sobre um valor maior. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais que 15% quando comparado àqueles R$80 iniciais, tá bom? Então, olha só. Como que você vai calcular 15% desse valor maior, desse 145%? 15% é a mesma coisa que a fração 15 sobre 100. E a fração 15 sobre 100, 15 centésimos, é igual a qual número decimal? 0,15, o 15 centésimos. Então, basta a gente trocar essa porcentagem pelo número decimal e multiplicar por 145, que aqui sim é a porcentagem nova, né? Quando foi aplicada primeiro o aumento. Então, quando a gente faz 0,15 vezes 145%, vai dar quanto? Vai dar 21,75%. E aí sim, agora a gente pode somar, porque é como se a gente estivesse comparando ao mesmo valor inicial, que é 66,75%, e isso vai ser aproximadamente 67%, o que para nós é a alternativa D. Beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. O lote onde a casa de Josefina foi construída tem 840 metros quadrados. A casa ocupa 24% desse espaço.
a garagem, 6,5% e o restante é o jardim. Assinale a alternativa que apresenta quantos metros quadrados tem o jardim. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Primeira coisa, gente, não tenta fazer as coisas de cabeça, né? Principalmente quem tem dificuldade. Anota na hora da prova as informações do enunciado, reorganiza de uma maneira que faça sentido para você. Então eu coloquei aqui, olha, total do terreno, 840 metros quadrados. A casa ocupa 24%, a garagem 6,5%, o jardim é o que a gente quer descobrir. Bom, em metros quadrados. Primeiro eu tenho que saber qual é a porcentagem que sobrou para o jardim. Para eu saber quanto sobrou, eu tenho que saber quanto que já foi utilizado. Por isso que eu fiz 24% mais 6,5%. 24 mais 6, 30, nesse caso 30,5%. Bom, se já foi utilizado do total do 100%, 30,5%, quanto que sobra para o jardim? Quanto que é o restante? Bom, o restante vai ser 100 menos 30,5%. 100 menos 30 é 70 e 70 menos meio vai dar quanto? 69,5%. Então essa é a área do jardim. Deve ser uma bela casa, porque o jardim é maior que a casa, né? Vamos ver. Agora, a gente tem que calcular 69,5% desse terreno, que é de 840 metros quadrados. Meu pai do céu! Ai, Amanda, tem que calcular a porcentagem com número decimal, me ajuda? Sim, vou te ajudar. Eu vou calcular 70% e depois vou tirar 0,5%. E é fácil você chegar nessas duas porcentagens. O que é 70%? É 50% mais 20%. 50% é metade. O que é metade de 840? É 420. Show de bola! E isso já ajuda a gente a excluir algumas alternativas. Tem a alternativa B, 54,6 metros quadrados. Não é. A alternativa B é 211,2 metros quadrados. Também não é. A alternativa E, 276, não é? Então, aqui ó, 420. Ainda dava para desconfiar da alternativa D, mas nem tanto assim, senão você já vê, não é as outras, é a A. Só com isso, só sabendo os 50%. O que é 20% de um valor? É 1/5, é o dividir por 5. Por quê? Porque o 20 cabe 5 vezes no 100%. Então, o que eu faço? Eu pego o 840 e divido por 5. Amanda, tem um outro jeito de calcular 20%? Tem, porque 20% é a mesma coisa que qual número decimal? 2 décimos ou 20 centésimos. E o que é esse número decimal? 0,2. É a mesma coisa que, como que eu posso chegar nesse fator? Multiplicando por 2 e dividindo por 10. Então, eu pego 840, faço vezes 2. Eu prefiro fazer vezes 2 do que o dividido por 5 que eu tinha comentado logo antes. 840 vezes 2, 1.680. Divide por 10, 168. E aí eu vou subtrair 0,5%. Amanda, como que eu calculo 0,5%? 10% é dividir por 10, então é 84. 100% é dividir por 100, então seria 8,4. 0,5% é metade de 1%. Metade de 8,4 é 4,2. Então eu faço 420 mais 168, vai dar 588. Menos 4, 584. Menos 0,2, 583,8 metros ao quadrado, o que para nós é a alternativa A. E aí, o que você achou da resolução desse exercício? Me conta lá nos comentários. E sim, o tempo passa voando e a gente vai terminar o último exercício desse vídeo de hoje, né? Então, vamos lá, é anunciado na tela. No Campus Paulista existem 2 cursos, Administração e Manutenção e Suporte em Informática.
Dos alunos matriculados, 60% são do curso de administração. Dentre estes, 80% são do sexo feminino. Sabendo que os 40% dos alunos do curso de manutenção e suporte em informática correspondem a 100 alunos, calcule o número de alunos do sexo masculino do curso de administração. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. É um enunciado típico de porcentagem em dois níveis diferentes. Eu falo assim, que eu tenho uma classificação e uma subclassificação dentro dessa primeira que foi dada. Então, assim, tem dois candidatos que participaram de uma eleição. Aí tem a porcentagem de votos que cada um recebeu. Dessa porcentagem de votos que cada um recebeu, uma parte veio de mulher, outra parte veio de homem. Enfim, é típico esse enunciado. Aqui ele falou que tem dois cursos dentro de uma faculdade. A administração é um curso, manutenção e suporte em informática é outro. Aí ele diz assim, olha, dos alunos matriculados, 60% são do curso de administração. Então ele não falou a porcentagem do outro curso, mas por consequência a gente já sabe, porque se tem o total de alunos, 100%, 60% está em um curso, o restante está no outro. Nesse caso, como que a gente encontra o restante? 100 menos 60 dá 40, que é o restante. Ok, 40%. Aí ele continua. Dentre estes, que é do curso de administração, que é o que ele estava falando, 80% são do sexo feminino. Então, agora olhando só para o curso de administração, ele falou 80% é masculino, ele é feminino. Então, mais uma vez, por consequência, a gente sabe o masculino qual que é. Ele não falou, mas tem que completar de novo os 100% desses alunos de administração. Então, ok. Aí ele fala, se a gente olhasse só para os alunos de manutenção, seriam 100 alunos. Quantos homens estão matriculados em administração? É isso que ele perguntou. Ele quer saber essa região. Alunos do sexo masculino do curso de administração. Então, vamos lá. Que do total, 40% são 100 alunos. Então, 60% vai ser quanto? Eu primeiro preciso descobrir quanto que são esses 60%, para depois calcular 20% dessa quantidade. Bom, então, 40%, como que a gente pode pensar? Mais uma vez, tá, pessoal? Você poderia fazer regra de 3? Poderia, mas como eu sei que você já faria de regra de 3, quero te mostrar um jeito diferente, um jeito novo. Então, como que você pode pensar? 40% é a mesma coisa que 2 vezes 20%. E esse 40% deu 100 alunos. Então, 2 vezes 20 dá 100? 20%? Quanto que significa 50? Quanto que significa 20%? Significa 50 alunos, certo? Então, 60%, que é a mesma coisa que 3 vezes 20%, vai ser 3 vezes 50 alunos, que vai dar 150 alunos. Então, tem 150 alunos no curso de administração. Agora, a gente tem que calcular 20% desses 150 alunos. E 20% a gente já viu, que é a mesma coisa que 2 vezes 10% de 50%. Poderia ser uma regra de 3, poderia usar fração, poderia usar um fator decimal. Aqui eu quis usar o cálculo mental direto. 10% dividir por 10. 150 dividido por 10 dá 15. 2 vezes 15, 30. Então, 30 alunos, que é para nós a alternativa C. E aí, o que você achou da resolução desses 6 exercícios? O que você aprendeu de novo, de diferente, que você nunca tinha pensado antes? Deixa registrado nos comentários aqui embaixo para ver se eu consegui te ajudar de alguma maneira nova, tá bom?
Agora vai aparecer outros 2 enunciados de exercícios para você tentar fazer sozinho. Faça as contas aí em um papel e também deixa nos comentários a resposta para eu ver se você aprendeu certinho porcentagem e esse tipo de resolução, ok? Se você não sabe, você pode me encontrar nas redes sociais. No Facebook está aparecendo aqui o link da minha fanpage, ou então aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal, deixe o seu like, e se você gostou desse conteúdo e conhece alguém que está estudando matemática, que precisa de uma força aí na hora de estudar matemática, então compartilha com ela esse vídeo e todo o meu conteúdo, belezinha? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!